Olá a todos, como é que estão e como é que passaram? Eu quero continuar a falar acerca da doutrina da fé em Deus. Esta é a segunda lição e vamos dar continuidade então ao que temos vindo a falar. Abram as vossas Bíblias, vocês que têm a vossa Bíblia convosco, em Salmo 138, versículo 2. E diz assim a palavra de Deus: Inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome pela tua benignidade e pela tua verdade, pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. Esta é uma passagem fantástica. Deus determinou que a sua própria palavra ela está acima até de qualquer nome, incluindo o nome dele, o nome de Jesus, o nome do Espírito Santo. A palavra de Deus, ela foi divinamente inspirada e os homens escreveram as chamadas Escrituras Sagradas ou a Escritura Sagrada ou a Bíblia, que é a palavra do Senhor. E hoje, Deus se manifesta aos homens através da sua palavra e não mais através de aparições, como antigamente ele fez com o Abraão, que foi o exemplo que eu dei na lição número 1, em que na altura não havia nada escrito, não havia livros, e Deus apareceu a Abraão e apareceu também a outras pessoas que estão relatadas na sua Sagrada Escritura, e as pessoas ouviam a voz de Deus e elas creiam ou creram nele por aquilo que ele falou. E foi assim que Abraão foi justificado diante de Deus. Abraão ouviu a voz de Deus, creu, não é? Nós até vimos que Abraão ouviu o Evangelho de Jesus Cristo e Jesus referiu-se a ele também, de que Abraão viu o dia de Cristo, o dia de Jesus, e ele creu e por isso foi justificado pela fé. Glória a Deus por isso. E à medida que o tempo foi passando até os dias de hoje, Deus se revela a nós todos através da sua palavra. Por exemplo, veja aí em 2 Timóteo capítulo 3, só para reforçar como a palavra de Deus foi inspirada pelo próprio Deus, e todos estes autores que escreveram os 66 livros da Bíblia, foi assim que eles escreveram, com inspiração divina. Então, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 diz assim: Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Glória a Deus. Se lermos, por exemplo, 1 Timóteo, um pouco mais atrás, no capítulo 6, diz algo absolutamente fantástico. Diz assim, versículo 3 do capítulo 6 de 1 Timóteo: Se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe. Aqui a palavra de Deus é clara, está a dizer que se alguém ensina uma doutrina que não é a doutrina de Deus, não é a sã doutrina, as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, que tem a ver com o Evangelho verdadeiro de Jesus. Se alguém não está a ensinar assim, diz aqui que essa pessoa é soberba e nada sabe. E mais, continuando, diz assim: Mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfémias, ruins, suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, que cuidam que a piedade seja causa de ganho, a parte dos tais. Então aqui esta passagem aqui que Paulo escreveu a Timóteo, não é? Ele está a recomendar a todos para termos algum cuidado com pessoas que se usam do nome de Deus e em nome de Deus falam coisas, mas que não estão corretas, não são sãs,
não é a verdadeira palavra que Deus inspirou. E isso é importante nós termos cuidado, e já vamos ver porquê. Porque quando nós ouvimos palavras que são falsas em nome de Deus, essas palavras não geram a verdadeira fé em Deus. Eu volto a repetir aquilo que eu mencionei na primeira lição. A fé em Deus, ela é germinada quando nós ouvimos a sã doutrina, o verdadeiro evangelho. A verdadeira palavra de Deus é que gera fé no nosso coração. Por isso, fé em Deus tem como base fundamental a palavra de Deus. Quem nunca ouviu a palavra de Deus não tem a verdadeira fé. Pode ter uma fé qualquer, mas não é a verdadeira, não é a genuína. Outra coisa que nós temos que entender, ainda continuando a falar deste assunto, da importância e do cuidado que nós temos que ter com aquilo que estamos a ouvir, com aquilo que nós ouvimos, não é? Mesmo que alguém fale em nome de Deus, temos que ter muito cuidado. E hoje, cada vez mais, temos que ter cuidado quando alguém em nome de Deus profere seja o que for. E nós temos o direito, pois assim a palavra de Deus nos diz, que temos o direito de julgar as Escrituras, de julgar as palavras que alguém fala usando o nome de Deus. Assim, pois, aqueles irmãos lá em Atos, os irmãos que viviam em Bereia, eram pessoas muito sábias porque eles analisavam as Escrituras. Eles não acreditavam em qualquer pessoa, de qualquer maneira. Não. Eles analisavam as Escrituras. Quero-vos mostrar, para reforçar todos estes pensamentos que nós temos vindo aqui a estudar, abram as vossas Bíblias em Deuteronômio, capítulo 4. Deuteronômio fica no Velho Testamento, no capítulo 4. E vamos ler o versículo 2. E algo muito interessante diz assim: não acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que eu vos mando. Agora veja também Deuteronômio 12, versículo 32. Deuteronômio 12, 32. E diz assim: tudo o que eu vos ordeno, disse Deus, estava Deus a falar, tudo o que eu vos ordeno, observareis. E agora presta atenção: nada lhes acrescentarás, nem diminuirás. Isto é muito importante. A verdadeira fé em Deus, ela está baseada na palavra pura de Deus e não numa palavra acrescentada ou diminuída. Qualquer pessoa que aumente ou diminua aquilo que Deus fala, essa pessoa é falsa. É um falso apóstolo, é um falso cristão, é um falso pregador, é um falso qualquer nome que você queira dar. Eu só estou a ler o que a Bíblia diz. Jesus Cristo também disse para termos cuidado para não aumentarmos nem acrescentarmos sequer uma vírgula à palavra de Deus. Maldito o homem que faz isso, diz a palavra de Deus. E estamos aqui agora a ver isso. O próprio Jesus, em Mateus 28, estava a dar as últimas instruções aos seus discípulos e ele estava a dizer algo absolutamente fantástico. Mateus 28, versículo 19, diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Jesus disse para irmos ensinar as pessoas, mas ensinar aquilo que Ele nos mandou. Não é aquilo que eu quero, não é aquilo que eu acho, não é aquilo que eu ouvi dizer. É aquilo que Jesus mandou falar e que hoje estão registadas
nas Escrituras Sagradas, na Bíblia, que é a Palavra de Deus. Toda a Palavra de Deus foi divinamente inspirada. Já vimos isso. Ora, se você não crê nisso, então não há nada que nós possamos fazer. Não há nada que eu possa fazer para ajudá-lo. Se você tem dúvidas que as Escrituras, que a Bíblia não foram divinamente inspiradas, se você tem dúvidas nisso, então a sua fé em Deus está absolutamente morta, não existe. Não há como você dizer que tem fé em Deus e depois você não crê naquilo que as Escrituras dizem. Não há como ter essa fé a funcionar, por assim dizer. Não existe tal coisa. Agora, vamos ver também, mais uma vez, para reforçar quão pura é a Palavra de Deus. Veja aí, em Provérbios 30, fica no Velho Testamento também, no Provérbios capítulo 30, e vamos ler aqui assim, no versículo 5, algo lindíssimo. Olha aqui, versículo 5, Provérbios 30. Toda a palavra de Deus é pura, toda. Toda a palavra que Deus falou, desde Gênesis a Apocalipse, ela é pura. E a palavra está acima do nome de Deus. É absolutamente incrível. E por isso diz que ela torna-se um escudo para os que confiam nele. Quem confia em Deus, quem confia na palavra de Deus, não é? Ela se torna um escudo, digamos assim, de proteção para a nossa vida. É absolutamente lindo isto. É incrível. Por isso hoje eu volto a reforçar o seguinte: nós não precisamos de nenhuma aparição especial. E mais, eu quero dizer que qualquer pessoa que venha dizer que recebeu um outro evangelho, ou que viu coisas que Deus mostrou, ou que... Ouça, esqueça, não dê ouvidos a isso, porque nós não precisamos mais de nenhum fenómeno sobrenatural para Deus aparecer-nos, para Deus falar, seja o que for. Basta a sua palavra, toda ela é pura, desde Gênesis a Apocalipse. Ela é mais que suficiente para a nossa fé em Deus ser absolutamente genuína. É na pureza da palavra que nós nos tornamos, que nós acabamos por ter fé genuína, pura em Deus. E essa fé pura em Deus é que faz com que o cristão possa vencer este mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A tua fé, a minha fé, é que faz vencer. Glória a Deus. Mas para isso, ela tem que estar alicerçada na palavra de Deus, que é pura. Não pode ser aumentada, nem pode ser diminuída. Porque se ela for aumentada ou diminuída, essa fé já não é genuína. Já está quinada, já está suja e não pode funcionar. É muito importante nós entendermos isto. Agora, a Bíblia também fala em Apocalipse. Eu estou aqui apenas a dar aqui versículos para reforçar toda esta força que é tudo isto que estamos a falar sobre fé em Deus e sobre esta questão de não aumentar nem diminuir aquilo que Deus fala. Olha o que a Bíblia diz em Apocalipse 22, versículo 18. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Poxa, isto é duro, é forte. E sabendo eu aquilo que a Bíblia fala, eu fico admirado como é que há pessoas que não têm temor nenhum a falar a palavra de Deus. Veja o seguinte, eu próprio tenho que ter a consciência que eu sou barro e estou aqui a falar de coisas que têm a ver com o oleiro e eu tenho que ter muito temor porque eu não estou a falar de mim mesmo, mas estou a falar daquele que me criou.
E todos nós somos barros, e todos nós somos ovelhas de Deus, ovelhas de Jesus Cristo. E temos de ter temor quando em nome de Deus nós falamos coisas às pessoas. Porque aquilo que nós falamos tem muito peso. Porque, por exemplo, aquilo que o Papa fala. O Papa é um dos homens que mais responsabilidade tem. As suas palavras são ouvidas por milhões de seguidores em todo o mundo. E aquilo que ele diz em nome de Deus, não é? Se ele falar coisas falsas, ele leva milhões de pessoas a andar por caminho falso, a ter uma fé que não é genuína. É uma fé falsa, que é o que a Bíblia diz. A palavra de Deus nós já vimos que ela é pura, toda ela é pura. Mas quando ela é acrescentada ou diminuída, deixa de ser pura. Torna-se falsa e isso cria uma fé falsa. Não é uma fé verdadeira. E eu agora falando do Papa, quer dizer o seguinte. Há pouco tempo, parece-me, e eu aqui faço esta ressalva, parece-me que o Papa falou em relação aos gays, não é? Que ele sinuou uma frase dizendo que Deus os fez assim. A frase até dizia assim: Deus fez-te gay e ama-te assim como tu és. Ora, essa frase foi falada assim, tal e qual como eu acabei de mencionar, que milhões de pessoas, seguidores da doutrina católica, não é? Da Igreja Católica, que aparentemente todos eles deviam crer em Deus, não é? Ao ouvir uma frase desta, eu aqui digo com todas as letras que essa frase é falsa. É falsa, é perigosa e não é palavra de Deus pura. Porquê? Porque Deus, quando criou o homem, ele criou macho e fêmea. Ele não criou o homem para deixar de ser homem para se tornar uma mulher. Ele não criou a mulher para deixar de ser mulher e querer ser homem. Também não criou o homem para amar-se a si mesmo, não é? Mas ele criou uma mulher e instituiu o casamento. Então, quando alguém vem contra todos estes valores que foram instituídos por Deus e fala coisas contrárias àquilo que Deus determinou, essa pessoa está a falar uma coisa falsa. É falso. E eu fico admirado como é que há tanto cristão, até nas igrejas fora a Igreja Católica, estou a falar de igrejas ditas evangélicas, protestantes, batistas, seja o nome que você tiver, que acham que aquilo que o Papa falou está correto. Pois é, Deus é amor. Ouça, Deus de facto é amor, Deus ama toda a gente, e porque Ele amou-nos a nós todos, Ele enviou Jesus Cristo, não é? Para que todo aquele que nele crê, que crê no Evangelho de Jesus Cristo, possa ser salvo. E o Evangelho de Jesus Cristo, uma parte dessa mensagem fala lá: arrependei-vos. E arrependermos do quê? Temos que nos arrepender de tudo aquilo que ofende a Deus. E o homossexualismo, até está isso escrito na própria lei de Deus em Levítico, desde o início da palavra de Deus até o fim da palavra de Deus, o homossexualismo é proibido por Deus. E Deus não pode criar alguém homossexual e depois proibir isso. Isso é uma coisa que é uma impossibilidade. Ou Deus também não pode dizer que proíbe e depois aceita. Por isso é que a palavra de Deus é acima do próprio Deus. O próprio Deus tinha poder para mudar esta palavra, mas não pode. Porque se ele mudar o que ele escreveu, ele torna-se injusto. Ele torna-se mentiroso.
E se ele for mentiroso e injusto, torna-se igual a nós. Isto é, um pecador. Mas Deus não é pecador. Deus é santo, Ele é puro. Ele não pode mudar o que Ele decretou, o que Ele falou. A palavra de Deus é para sempre, é eterna, não muda. Agora, nós homens é que mudamos, andamos sempre a querer mudar as coisas. E uma frase destas dita pelo Papa é uma frase falsa. É enganosa. É falso mesmo. É um falso profeta. Porque em nome de Deus diz coisas falsas. Mas, quando eu ouço, por exemplo, pregadores, bispos, seja o nome que você tiver, que levam o povo a colocar a fé num lenço, num copo d'água, no azeite, no vinho, a colocar a fé na água do poço de Salomão. Não é? Há um grande ministério, que toda a gente sabe, no Brasil, não é? Que construiu o que está neste momento, toda a gente conhece, é famoso, o tal Templo de Salomão, que construiu em São Paulo, no Brasil. Ora, o Templo de Salomão não é no Brasil que fica, nem é lá que tem que ser reconstruído. É em Israel. Mas eu fico admirado como é que há milhões de pessoas que embarcam nestas coisas. Alguém diz assim, porque há muitos milagres a acontecer. Você fala assim, tá com ciúmes e com inveja, porque eles são grandes e têm muitos milagres. Ouça, maior que eles é o diabo. E o diabo é o pai dos sinais e das maravilhas. Sabe porquê? Olha, aqui em 2 Timóteo, quer ver, abra aí a sua Bíblia em 2 Timóteo. Aliás, a 2 de Tessalonicenses, assim que é. 2 de Tessalonicenses, capítulo 2, fala aqui acerca do espírito de anticristo, que já opera no mundo. Nós sabemos que o anticristo em pessoa vai vir, mas o espírito do anticristo já opera. E o Paulo dizia aqui assim, em 2 de Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8 diz assim: então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é a segunda eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça. Então, veja, o diabo é craque em sinais e prodígios de mentira. O diabo tem o sobrenatural dele. Ele se transfigura, lá em Coríntios diz que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Se algum anjo vier, a Bíblia diz lá em Timóteo, se alguém vier a anunciar um outro evangelho, se algum anjo vier dizer que há um outro evangelho, seja anátema, seja maldito, porque ninguém pode mudar esta palavra, nem o próprio Deus pode mudá-la. Se o próprio Deus está impedido por ele mesmo de mudar, quem é que é o homem para vir mudar aquilo que Deus diz na sua palavra? Loucura! Não podemos mudar a palavra de Deus. E eu fico admirado como é que as pessoas não sabem isto e embarcam nestas mentiras. Mas há lá muitos sinais. Estou-lhe a mostrar pela Bíblia que Satanás é mestre dos sinais. Sinais de mentira e prodígios de mentira. Porque o templo de Salomão, a água do poço do templo de Salomão, não fazem nada. Domingo, venha aí e traga a sua garrafa de água, que nós vamos pôr uma gota de água do poço de Salomão na sua garrafa e você vai beber essa água e a sua vida vai se transformar. Mas que evangelho é esse? Que evangelho é esse, meu amado? Arrependa-te, arrepende, porque isso não é a palavra pura de Deus. É falsa. É falsa. Mas colocar fé em cima de vinho, azeite, água para ungir, onde é que isso está escrito? É aquele exemplo que eu dei na primeira lição, não é? Do Sansão que pegou lá num osso de um burro e matou mais de 1000 filisteus. Então algum pregador lê aquilo e o que é que ele faz? Tem a ideia de mandar fazer ossinhos
e de ungí-los e depois dizer às pessoas: agora pega no osso que tu vais vencer os inimigos todos da tua vida. Aleluia! Mas há uma vez Jesus veio falar este evangelho. Que evangelho andamos nós a ouvir? Que palavra nós andamos nós a ouvir? Cobertura espiritual ou pai espiritual? Às vezes eu ouço pessoas, que são inteligentes, pessoas que eu conheço, eu digo assim: mas como é que é possível que aquele homem embarque numa coisa destas? Que Bíblia anda ele a ouvir? Pessoas que eu conheço que se metem com essas coisas de cobertura espiritual. Olha, tu precisas de um pai espiritual sobre o teu ministério, para que o teu ministério possa andar bem. Ouça, sabe o que é que nós precisamos? Nós precisamos do Espírito Santo sobre a nossa vida. Nós precisamos de ser cheios do Espírito Santo, caramba. Porque é que cheios do Espírito Santo que nós vamos fazer a obra de Deus. Nós não precisamos de nenhum pai espiritual para nada. Pai só há um, disse Jesus, que é o Pai do céu, o Pai celestial, glória a Deus. A Ele fazei pedidos em nome de Jesus e Ele nos ouve, mas pela fé. É preciso fé nisso. Mas se nós andamos a ouvir um evangelho falso, tu tens tudo menos fé genuína, tens uma fé falsa. Tens fé em cima de um pai espiritual, tens fé em cima de uma cobertura espiritual, mas isso não é a fé verdadeira de Deus. Desculpa dizer, amigo, sou eu. Eu já sei que não vou ter muitos amigos a partir desta lição, mas o que é que me importa? Eu quero mostrar a verdade às pessoas e foi para isso que eu me comprometi a fazer esta escola da Bíblia. Eu não sei tudo. Nem estou a falar isto com a pretensão de dizer eu que sou o bom. Não é nada disso. Eu só estou a querer mostrar às pessoas o erro onde muitos de nós já andámos lá e caímos. Isso não é verdadeiro evangelho. Por isso é que nós agora podemos entender porque é que há tanto cristão que tem a sua fé em baixo. Estão arrebentados, estão partidos, estão sei lá o quê. Sofrendo. Muitos deles foram manipulados. Há pregadores que pensam que são donos da vida das pessoas, manipulam a vida das pessoas, querem saber a vida toda delas. Olha, tu tens de me contar tudo, porque eu sou o teu pai espiritual, eu sou a tua mãe espiritual, conta-me tudo da tua vida. Não é que eu queira saber, mas pronto, é só para quando eu for orar por ti e tal. E as pessoas embarcam nessas conversas e depois são manipuladas. Está a ver aquilo que nós lemos há pouco? Vamos voltar a ler 1 Timóteo 6. 1 Timóteo 6. Oh, meu amado amigo. Puxa vida, eu tenho tanto desejo que a gente saia debaixo dessas prisões, dessas conversas tolas, conforme aqui diz 1 Timóteo 6, versículo 3, se alguém ensina alguma outra doutrina, se não conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira. Há tanta gente aí a delirar. Soberbos, homens soberbos, que se usam de palavras, contendas de homens corruptos, diz aqui a Bíblia, que usam o nome de Deus e a piedade e disfarçam-se de pessoas piedosas por causa do próprio ganho, diz aqui a palavra de Deus. É triste isto, mas é verdade. E esta hoje é a pura verdade do Evangelho em todo o mundo. Hoje eu fico tão triste por ver, infelizmente, que aquilo que está na mídia não é o verdadeiro Evangelho. A maior parte das coisas que estão na mídia não é o verdadeiro Evangelho. Mas a boa notícia também é dizer que há muita gente boa que está a trabalhar pela calada, ninguém sabe, ninguém os conhece, mas que pregam o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. E é esse que nós devemos ouvir e pegar nas Escrituras e testificar e estudar e ver, espera lá, será que a Bíblia diz isto, será que não? Oh, meu amado, o meu desejo, o desejo do meu coração é que a nossa fé em Deus seja genuína e não falsa. Porque só a fé genuína
nos pode salvar, só a fé genuína nos pode dar vitória sobre este mundo, vencendo a morte, vencendo tudo, e um dia Jesus nos virá buscar e nós iremos viver com Ele para sempre. Deus te abençoe. Até à próxima lição.